Boa noite, está começando o Jornal do JB. Aqui é a Júlia de 2009, na escola Alexandre Borges. Vamos trazer a prof. Bruna para falar um pouco deste tempo. Como que é a escola no seu tempo? Bom, então como que era a escola no meu tempo? Eu acho que a estrutura dela não mudou muito não, sabe? Tem a quadra, o parquinho, era exatamente dessa maneira. O corredor, eu acho que o que mudou foi a construção das salas lá no fundo, né? E questão de pintura, de cuidados mesmo com o espaço. Mas a estrutura, eu acho, acredito, faz tempo que eu não vou na escola, que é a mesma, né? Talvez tenha mudado algumas funções de salas, mas a estrutura ainda é a mesma. Quem eram os professores e funcionários? Eu acho assim que na minha vida, assim, no Colégio Alexandre Borges, o que mais marcou foi essa relação entre os professores e funcionários. Eu lembro, assim, do nome da maioria das minhas professoras, do rostinho. Se eu encontrar na rua, eu sei dizer que passou pela minha vida, pela Escola Alexandre Borges. Tenho um carinho muito grande por todas as professoras, todas as funcionárias que dedicaram tempo da vida delas, né? E ainda dedicam também. E eu vi que vocês vão fazer uma pergunta lá no final, então eu vou deixar esse assunto pro finalzinho também, aí eu conto com mais detalhes. Como que era o recreio? Como que era o lanche? Essa pergunta é muito importante, hein, Vitor? Então, como que era o lanche e como que era o recreio, né, nessa época? Eu lembro, assim, de alguns lanches que eu gostava muito, que era o sagu. Nossa, eu amava o sagu. E também aquela rosquinha, né, mineira, aquela rosquinha de polvilho mineiro. É uma das coisas que marcaram mesmo, que eu tenho até um costume de quando eu vou pro centro com a minha mãe e a gente estaciona o carro próximo de uma loja que vende produtos a granel, né? A gente sempre passa lá para eu comprar o biscoito de polvilho, porque me lembra essa infância, todo esse tempo que eu passei na escola, porque era, assim, o meu lanche preferido. Já o recreio, eu lembro que tinha uma brincadeira que nós gostávamos muito, que era um pega-pega, onde a gente falava que menina pegava os meninos e os meninos pegavam as meninas. E aí a gente tinha que correr atrás das pessoas e prender num quadradinho lá atrás do gol. Essa é uma das brincadeiras favoritas da minha turma que eu lembro. Mas o que eu, pessoalmente, gostava mesmo de fazer no intervalo, que eu lembro, era quando tinha aquele rodízio, as professoras faziam um rodízio de quem ia cuidar do intervalo, né? E eu amava mesmo ficar do lado das professoras, olhando o que as crianças estavam fazendo. Ou também tinha um corredor e lá ficavam algumas mesas de jogos. Eu gostava de ficar naquelas mesas. Eu acho que é porque ficava mais próximo da sala dos professores e já tava me identificando ali desde pequenininha. O que você mais gostava de fazer na escola? Ai, ai, ai. O que eu mais gostava de fazer na escola? Eu gostava da emoção do primeiro dia de aula, né? Dos primeiros dias de aula, de acordar super cedo, super animada para ir para a escola. Gostava da relação entre os meus amigos, colegas. Eu tenho amizades até hoje desse tempo, né? E da relação também com os professores. Eu gostava muito de poder ajudar, de ajudar os outros colegas, ajudar na atividade, escrever o nome no quadro. Então eu gostava muito de estar participando de tudo isso da escola. E são momentos, né, que a gente vive uma vez só na vida, então tudo que eu podia fazer na escola eu amava mesmo estar ali. Era um lugar muito especial para mim. E eu acho que eu gostava de tudo assim da escola. Saber agora as lembranças que você tem da escola. Nossa, em coro, vocês fizeram a pergunta, então. Então lá, qual que são as minhas lembranças da escola? Eu vou contar pra vocês, então, um pouquinho de cada ano, né? Eu vivi 3 anos na escola, então eu posso contar um pouquinho de cada ano pra vocês, pode ser? Bom, então o terceiro ano foi o meu primeiro ano na escola. Eu não me recordo de quase nada. Tenho poucas lembranças do primeiro ano na escola. Eu lembro, assim, da minha turma, da minha sala, ser a primeira, quando a gente entra na escola tem a secretaria, quando a gente vira à direita, ali era a minha sala do terceiro ano, e é disso que eu me recordo. Talvez o nome da minha professora seja Rita. Eu lembro do rosto dela, mas eu não consigo lembrar do nome. Talvez seja Rita, se as professoras que estão aí na escola puderem voltar lá, ou tiver algum histórico de 2009, eu agradeço. Já o quarto ano foi um ano que marcou muito a minha vida, porque eu lembro de muita coisa desse quarto ano. Eu lembro que as primeiras semanas de aula nós éramos um quarto ano só e era uma turma muito cheia, tinha muita criança naquela sala. E eu me recordo também, era a professora Ivone, que era a professora daquele quarto ano, e eu me recordo de um dia a diretora entrar na sala
com uma lista de alunos, chamaram uns 15 alunos ali, a gente pegar o nosso material, fazer uma filinha lá fora e levarem a gente depois para uma sala onde aconteceu o reforço, então era uma sala bem pequenininha. E lá, então, aconteceu o novo quarto ano, né, o segundo quarto ano da escola. Foi quando a gente teve aula com a professora Magali, que foi uma professora, assim, mega especial para mim, eu lembro, assim, muito de muita coisa que a gente viveu, do rostinho dela, de tudo. Foi o ano onde eu conheci muitos amigos, assim, porque como a turma era pequena, então a gente tinha contato com todos dentro da sala de aula e a gente criou uma amizade com todo mundo. E a professora Magali foi uma professora que marcou muito a minha vida. Eu lembro, assim, até do perfume que ela usava na época, porque eu lembro de ter perguntado pra ela assim, prof, que perfume que tu usa, né? E passou alguns dias, ela me trouxe o vidrinho de perfume dela, era um Florata rosa. O perfume era muito bom, mas depois que eu espirrei pelo meu quarto inteiro, pela minha casa inteira, a minha família já tinha enjoado do cheiro. Mas eu lembro, assim, com muito carinho. Lembro também uma vez que eu estudava de manhã e à tarde eu escrevi uma carta para ela e eu queria entregar essa carta no mesmo dia, né? Só que a minha mãe trabalhava à tarde e eu não podia sair de casa. Eu chamei uma amiga minha e essa minha amiga levou essa carta até lá, mas não entregou na mão dela, né? Ela colocou no carro, no para-brisa do carro. E ela foi pra casa com aquele negócio balançando no para-brisa, né? Mas foi uma professora, assim, que me marcou muito a minha vida pelo carinho que ela tinha pela educação, que a gente via o amor, né, que ela tinha por isso. No quinto ano, foi um ano, assim, que eu lembro de bastante coisas também. A professora regente da turma era a professora Cláudia. Sempre eu gostei muito da professora Cláudia, a maneira com que ela incentivava a gente na leitura. Eu nunca gostei de ler, tipo, não tinha contato com os livros. E eu me recordo de uma vez que ela pegou um livro com uma capa xoxa, assim, tipo, um desenho bem nada a ver na capa. E ela começou a contar aquela história pra gente, com entonação do narrador, entonação do personagem. E eu lembro de me envolver naquela história, era sobre um pirata. E aí ela fechou o livro e falou assim: agora quem quiser ler, continuar a saber da história, pode ir lá na biblioteca e pegar o livro. Eu lembro que eu peguei aquele livro, comecei a ler, mas não era a mesma coisa, porque eu queria ouvir a entonação dela, toda a encenação que ela fazia para que ela contar aquela história. E eu sempre achei muito legal a maneira com que ela nos motivava, né, a gostar do processo de escrita, de leitura. Eu tenho até hoje guardado um caderno de produção de texto do quinto ano, onde eu escrevia umas histórias assim, tipo, nossa! E ela sempre incentivava, motivava a gente com os bilhetinhos no final de cada atividade. Era muito legal. Me recordo também de quando a gente começou a estudar astronomia. Foi ali que surgiu a vontade de eu ser astronauta. Eu lembro de colocar meu colchãozinho no chão lá fora para ficar vendo as estrelas. Lembro também de chamar um amigo, o Matheus, né, o Matheus Leonan, pra gente fazer uma maquete do sistema solar. Tipo, nem valia nota, nem era sobre o trabalho. E a gente ficou dias fazendo a maquete do sistema solar, porque foi um assunto muito legal. Lembro da frase que ela usava pra gente decorar a ordem dos planetas, né? Que é: minha velha, traga meu jantar com sopa, uva, nabo e pão. Pão porque na época tinha o Plutão, né? Mas foi muito legal, assim, marcou muito a minha vida. No quinto ano também teve a formatura do Proerd, né? Eu lembro até hoje a musiquinha, a dancinha, né? Proerd é um programa, Proerd é solução, mudando outras drogas, ensinando a dizer não. E no quinto ano também tinha fanfarra. Eu lembro de querer participar com os instrumentos. Só que como era noite, aí eu não conseguia ir para os ensaios, a minha mãe também não queria me levar. E aí, quando tava quase chegando o dia da apresentação da fanfarra, a diretora Zenir, que era a diretora da época, me convidou para ser porta-bandeira representando a escola, né? E aí a minha mãe aceitou o convite e tinha que me levar para os ensaios do mesmo jeito. E eu lembro, assim, de ser muito legal. Por mais que eu queria estar lá na frente com os instrumentos, eu segurei a bandeira, então foi um momento bem marcante também, né? Participei da fanfarra. E eu lembro também das professoras que me deram aula, mas que não eram regentes de turma, né? Me davam aulas de outras matérias. Eu lembro da professora Cleide, que me deu aula de inglês e de informática. Tinha um joguinho de matemática que tinha um pinguim, assim, eu amava aquele jogo. E a professora Cleide foi professora também da minha madrinha e da minha prima. Então foi muito legal quando eu fiquei sabendo dessa história. Gerou uma conexão, né? E hoje eu entendo a importância disso. Lembro da professora Fran também, a professora Fran, se eu não me engano, foi minha professora de educação física, ensino religioso. Eu lembro da prof. Fran quando ela falava que ela era missionária, que ela fazia missões no Uruguai. E eu tinha um sonho de ser missionária também. Hoje eu sei que não é meu chamado, mas eu achava aquilo encantador, assim. Eu lembro de ficar fazendo perguntas para ela sobre isso. Também tive aula com a professora Elaine, de artes.
Eu lembro de quando ela ia na nossa sala, batia na porta, pedia meu caderno de artes emprestado pra mostrar as atividades que eu tinha feito pra turma do lado. E eu ficava, nossa, me sentia mega importante, né? Também tive aula com a professora Helena. Não lembro a disciplina que a professora Helena dava pra gente, pra nossa turma. Mas eu lembro dela me colocar pra ajudar um aluno que tinha muita dificuldade de se relacionar com a turma e ele não falava. E ela me colocava do lado dele pra eu ajudar ele. E o Alexandre Borges estava me treinando já pra hoje eu seguir carreira de professora, entendeu? A pedagoga de quando eu estudava lá era a pedagoga Solange. Eu lembro assim que nós tínhamos muito medo de ir pra sala dela. Não porque era ela, mas porque era a sala da pedagogia. A gente via aquilo lá com, meu Deus do céu, né? O pior castigo do mundo. E guardo também com muito carinho a tia Janda, a tia Maria Rita. Lembro delas gritando com a gente pra não correr no corredor, pra não chutar pedrinha na quadra. Mas são coisas assim muito especiais que marcaram a minha vida, marcam. É muito legal poder estar compartilhando isso. E eu queria aproveitar, né, que eu tô aqui gravando o vídeo e dar os parabéns a 40 anos de escola e fazer parte de 3 anos disso é muito importante pra mim. E agradecer por todos os profissionais que estão envolvidos nisso, que fazem uma educação diferente, fazem uma educação transformadora. Tenho certeza que tudo que vocês fazem, todo o tempo que dedicam na vida dessas crianças, vão ter um retorno, né? E que vocês continuem se dedicando assim, sejam sempre valorizadas, respeitadas. E é isso. Muito obrigada. Encerramos a entrevista de hoje. Voltamos amanhã.